Você está prestes a descobrir informações que podem mudar completamente sua vida se você tem mais de 60 anos e luta contra a diabetes. O que vou revelar agora são receitas que a indústria farmacêutica não quer que você conheça. Métodos naturais tão eficazes que podem revolucionar seu tratamento de forma surpreendente. Essas não são receitas comuns. São fórmulas que foram testadas por gerações e que hoje estão sendo redescobertadas por pesquisadores ao redor do mundo. Receitas que muitos médicos hesitam em recomendar porque desafiam o modelo tradicional de tratamento da diabetes. Porque essas receitas são consideradas proibidas. Porque elas funcionam de uma forma que a medicina convencional não esperava. Elas não apenas controlam o açúcar no sangue, mas podem ajudar seu corpo a recuperar a capacidade natural de processar a glicose, algo que muitos acreditavam ser impossível após os 60 anos. A verdade que não te contaram sobre a diabetes. Após os 60. Depois dos 60 anos, seu corpo passa por mudanças profundas que afetam diretamente como você processa o açúcar. Seu pâncreas produz menos insulina, suas células se tornam mais resistentes à insulina existente, e seu metabolismo naturalmente desacelera. A medicina tradicional trata isso como uma sentença irreversível, mas existe uma verdade que poucos conhecem. Mesmo após os 60, seu corpo mantém uma capacidade impressionante de regeneração e cura. As células do pâncreas podem ser estimuladas a funcionar melhor, a resistência à insulina pode ser reduzida e seu metabolismo pode ser reativado usando métodos naturais específicos. O problema é que essas informações não chegam até você porque não geram lucro para as grandes corporações. É mais fácil manter você dependente de medicamentos caros do que ensinar métodos naturais que podem reduzir drasticamente essa dependência. Pessoas com mais de 60 anos que descobriram essas receitas relatam transformações impressionantes. Redução de até 40% nos níveis de glicose, eliminação dos picos de açúcar após as refeições e uma energia que não sentiam há anos. Algumas conseguiram reduzir significativamente suas medicações sob supervisão médica. A primeira receita proibida, o elixir da canela negra. Esta primeira receita é considerada tão poderosa que muitos profissionais de saúde evitam recomendá-la, temendo que os pacientes abandonem completamente os medicamentos tradicionais. É o que chamamos de elixir da canela negra, uma combinação específica que potencializa os efeitos da canela comum de forma extraordinária. A canela negra, diferente da canela comum, contém concentrações muito mais altas de cinamaldeído, o composto ativo responsável por imitar a ação da insulina no organismo. Quando preparada da forma correta, ela pode ter efeitos tão potentes quanto alguns medicamentos para diabetes. Para pessoas com mais de 60 anos, essa receita é especialmente eficaz porque trabalha diretamente na resistência à insulina, o principal problema nessa faixa etária. O elixir não apenas reduz o açúcar no sangue, mas também melhora a circulação sanguínea, protege o coração e fortalece o sistema imunológico. A preparação exige cuidado especial. Ferve-se 2 litros de água com 3 paus de canela negra por exatamente 20 minutos. Depois, adiciona-se 2 colheres de sopa de vinagre de maçã orgânico e uma pitada de pimenta do reino moída na hora. Essa combinação cria uma sinergia que multiplica os efeitos de cada ingrediente. Beba meio copo dessa mistura 3 vezes ao dia, sempre 15 minutos antes das refeições principais. É fundamental seguir exatamente esse protocolo porque o timing é crucial para que os compostos ativos sejam absorvidos corretamente pelo organismo. A receita secreta do jambolão fermentado. O jambolão é uma fruta que cresce abundantemente no Brasil, mas que a maioria das pessoas desconhece suas propriedades extraordinárias para diabéticos. As sementes do jambolão contêm compostos únicos que não só controlam a glicose, mas podem ajudar a regenerar as células beta do pâncreas. Esta receita específica do jambolão fermentado é considerada proibida porque seus efeitos são tão marcantes que podem assustar quem não entende como funciona. Pessoas relatam reduções de 50 a 60 pontos na glicemia de jejum em apenas 3 semanas de uso consistente. O processo de fermentação é o que torna essa receita tão especial. Durante a fermentação, os compostos ativos das sementes de jambolão se concentram e se transformam em formas mais biodisponíveis, ou seja, mais facilmente absorvidas pelo organismo.
Colete sementes frescas de jambolão maduro, lave bem e deixe secar ao sol por 2 dias. Triture as sementes secas até formar um pó fino. Misture 3 colheres de sopa desse pó em 1 litro de água filtrada e deixe fermentar por 48 horas em temperatura ambiente, mexendo de 6 em 6 horas. Após a fermentação, coe a mistura e guarde na geladeira. Tome um copo dessa preparação pela manhã em jejum e outro à noite, 2 horas após o jantar. O sabor é ligeiramente azedo devido à fermentação, mas os resultados compensam qualquer desconforto inicial. O protocolo da pata de vaca concentrada. A pata de vaca é conhecida como insulina vegetal, mas a forma como tradicionalmente é preparada desperdiça grande parte de seu potencial. Esta receita proibida concentra os princípios ativos da planta de uma maneira que multiplica sua eficácia por até 5 vezes. Para pessoas com mais de 60 anos, esse protocolo é revolucionário porque trabalha diretamente estimulando o pâncreas a produzir mais insulina, algo que muitos médicos consideram impossível nessa idade. Mas estudos recentes mostram que as células do pâncreas mantêm capacidade de regeneração mesmo em idades avançadas, quando devidamente estimuladas. A preparação concentrada envolve um processo específico de extração. Colete 200 gramas de folhas frescas de pata de vaca, de preferência as mais jovens. Ferva em 3 litros de água por 1 hora, mantendo o recipiente semi-tampado para evitar que os compostos voláteis evaporem. Após ferver, deixe esfriar completamente e leve à geladeira por 24 horas. No dia seguinte, ferva novamente até reduzir o volume pela metade. Esse processo de dupla concentração cria um extrato extremamente potente. Tome 2 colheres de sopa dessa preparação concentrada 2 vezes ao dia, sempre com o estômago vazio. Uma pela manhã, 1 hora antes do café, e outra à tarde, 2 horas após o almoço. Os efeitos começam a aparecer já na primeira semana, mas o protocolo deve ser seguido por pelo menos 2 meses para resultados duradouros. A fórmula secreta do melão de São Caetano. O melão de São Caetano é uma planta que cresce como erva daninha em muitas regiões do Brasil, mas poucos conhecem seu poder extraordinário contra a diabetes. Esta receita específica é considerada proibida porque seus efeitos são tão rápidos e marcantes que podem causar hipoglicemia em pessoas que não ajustam adequadamente suas medicações. Esta planta contém compostos únicos que funcionam como insulina natural, mas de uma forma ainda mais eficaz porque não causam os efeitos colaterais dos medicamentos sintéticos. Para pessoas com mais de 60 anos, é especialmente benéfica porque também melhora a digestão e a absorção de nutrientes. A preparação exige cuidado especial com as proporções. Use apenas os frutos do melão de São Caetano, nunca as folhas, que podem ser tóxicas em grandes quantidades. Colete 5 frutos maduros, reconhecíveis pela cor amarela alaranjada. Corte os frutos pela metade, retire as sementes e a polpa interna. Ferva apenas as cascas em 2 litros de água por 30 minutos. O líquido resultante terá uma cor esverdeada e um sabor extremamente amargo. Coe bem e tome meio copo dessa preparação 2 vezes ao dia, sempre 1 hora antes das refeições principais. Para amenizar o sabor amargo, pode adicionar algumas gotas de limão, mas nunca mel ou açúcar, que anulariam os efeitos. O segredo da água alcalina com bicarbonato. Esta talvez seja a receita mais controversa de todas. A água alcalina preparada de forma específica pode neutralizar a acidez excessiva do sangue, uma condição comum em diabéticos com mais de 60 anos, e que agrava significativamente a resistência à insulina. A medicina convencional raramente aborda a questão do pH sanguíneo no tratamento da diabetes, mas pesquisas recentes mostram que um sangue mais alcalino melhora dramaticamente a eficiência da insulina. Esta receita trabalha exatamente nesse princípio. O bicarbonato de sódio, quando usado na dosagem correta, pode alcalinizar o organismo de forma segura e eficaz. Mas a preparação exige precisão absoluta, porque doses incorretas podem ser perigosas. Dissolva exatamente meia colher de chá de bicarbonato de sódio, puro em um copo de água filtrada morna. Adicione o suco de meio limão e mexa bem. A reação química entre o bicarbonato e o ácido cítrico cria uma solução com pH ideal para neutralizar a acidez do sangue. Beba essa preparação 1 vez por dia, sempre pela manhã em jejum, pelo menos 1 hora antes de qualquer refeição ou medicação. Use apenas 5 dias por semana.
fazendo uma pausa de 2 dias para evitar sobrecarga nos rins. A receita ancestral do chá de carambola. As folhas da carambola contêm compostos únicos que não existem na fruta. Esses compostos têm a capacidade de bloquear a absorção de carboidratos no intestino, reduzindo drasticamente os picos de glicose após as refeições. Para pessoas com mais de 60 anos, isso é especialmente importante porque o metabolismo mais lento torna mais difícil controlar esses picos. Esta receita é considerada proibida não por ser perigosa, mas porque é tão eficaz que pode mascarar os sintomas da diabetes, sem tratá-la adequadamente, se usada incorretamente. Por isso, é fundamental seguir o protocolo exato. Colete folhas jovens de carambola, de preferência aquelas que estão brotando. Lave bem e deixe secar à sombra por 2 dias. Folhas bem secas concentram melhor os princípios ativos. Ferva 2 litros de água e adicione 1 xícara de folhas secas de carambola. Deixe ferver por exatamente 15 minutos. Depois abafe por mais 15 minutos. O tempo é crucial para extrair os compostos ativos, sem destruí-los pelo calor excessivo. Coe bem e tome 1 xícara desse chá 30 minutos antes de cada refeição principal. Essa timing permite que os compostos ativos estejam presentes no intestino, exatamente quando você ingerir carboidratos, bloqueando sua absorção. Como implementar essas receitas com segurança? Estas receitas são poderosas e devem ser implementadas gradualmente. Nunca comece todas ao mesmo tempo. Escolha uma receita que mais chamou sua atenção e use por 2 semanas antes de adicionar outra. Mantenha um diário detalhado dos seus níveis de glicose, anotando como cada receita afeta seus números. Isso é crucial para identificar qual funciona melhor para seu organismo específico. Sempre mantenha seu médico informado sobre o que está fazendo. Muitos médicos podem não conhecer essas receitas, mas um profissional responsável deve estar disposto a monitorar seus progressos e ajustar medicações conforme necessário. Se você toma medicamentos para diabetes, nunca os interrompa abruptamente. Estes remédios naturais podem potencializar os efeitos dos medicamentos, causando hipoglicemia se não houver ajustes adequados. Os sinais de que as receitas estão funcionando. Nas primeiras semanas, você pode notar alguns sinais de que seu corpo está respondendo às receitas. Primeiro, seus níveis de energia tendem a se estabilizar ao longo do dia, sem os altos e baixos característicos da diabetes descontrolada. Você pode perceber que não sente mais aquela fome intensa que aparece de repente, especialmente à tarde. Isso indica que seus níveis de glicose estão se estabilizando. O sono tende a melhorar significativamente. Muitos diabéticos sofrem com sono fragmentado devido às flutuações de glicose durante a noite. Quando essas flutuações diminuem, o sono se torna mais reparador. Sua disposição física melhora gradualmente. Atividades que antes causavam cansaço excessivo se tornam mais fáceis de realizar. Cuidados especiais. Após os 60 anos, pessoas com mais de 60 anos devem ter cuidados especiais ao implementar qualquer mudança no tratamento da diabetes. Seu organismo pode reagir de forma diferente e mais intensa do que pessoas mais jovens. Hidrate-se adequadamente, especialmente quando usar as receitas que têm efeito diurético como a água de quiabo e o chá de carqueja. A desidratação pode agravar problemas renais comuns nessa faixa etária. Monitore sua pressão arterial regularmente, pois algumas dessas receitas podem afetar a pressão, especialmente em pessoas que já tomam medicamentos para hipertensão. Preste atenção especial aos sinais de hipoglicemia, tremor, suor frio, confusão mental, fraqueza súbita. Se esses sintomas aparecerem, consuma imediatamente uma fonte de açúcar de rápida absorção e procure orientação médica. A importância do acompanhamento médico. Embora essas receitas sejam naturais, elas são poderosas e podem interagir com medicamentos. É fundamental ter acompanhamento médico regular, idealmente com um profissional que esteja aberto a tratamentos integradores. Exames regulares de hemoglobina glicada, função renal e hepática são essenciais para monitorar tanto os benefícios quanto possíveis efeitos adversos. Se seu médico atual não estiver aberto a discutir essas alternativas naturais, considere buscar uma segunda opinião com um profissional que tenha experiência em medicina integrativa. Resultados reais de pessoas. Após os 60, pessoas que implementaram essas receitas relatam transformações impressionantes. Muitas conseguiram reduzir significativamente suas medicações, sempre sob supervisão médica. Outras descobriram que podem levar uma vida normal e ativa, mesmo com diabetes. Os benefícios vão além do controle glicêmico. Melhora da memória, mais disposição para atividades físicas, melhor qualidade do sono e redução de complicações.
como problemas de circulação são relatados com frequência. É importante entender que os resultados variam de pessoa para pessoa. Alguns experimentam melhorias em poucas semanas. Outros precisam de alguns meses para ver mudanças significativas. Conclusão: sua nova jornada de saúde começa agora. Estas receitas proibidas representam uma oportunidade única de recuperar o controle sobre sua saúde. Após os 60 anos, elas não são milagres, mas sim ferramentas poderosas baseadas em ciência e experiência prática de milhares de pessoas. O mais importante é começar. Escolha uma ou duas receitas que mais ressoaram com você e implemente-as consistentemente. Seja paciente consigo mesmo e celebre cada pequena melhoria. Lembre-se de que idade não é uma limitação para melhorar sua saúde. Aos 60, 70, 80 anos, seu corpo ainda tem uma capacidade impressionante de cura e regeneração. Quando recebe o suporte adequado, estas receitas podem ser o início de uma nova fase da sua vida, onde a diabetes não é mais uma sentença, mas sim uma condição que você consegue gerenciar naturalmente. O poder de transformar sua saúde está em suas mãos. Comece hoje mesmo e descubra como essas receitas proibidas podem não apenas salvar sua vida, mas devolver a qualidade de vida que você merece ter, independentemente da sua idade.